Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui pelas redes sociais, pelo canal da CNI, pelo YouTube. Meu nome é Mário Cardoso, sou especialista em políticas e indústrias aqui da CNI. Hoje falaremos sobre o papel do setor financeiro na gestão de riscos florestais das empresas no Brasil. Para tanto, eu gostaria de apresentar nossos convidados: Diogo Bardal, graduado em Economia e Administração Pública pela USP, pela Universidade de São Paulo, e pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Economia. É oficial de operações associado da IFC, que é membro do Grupo Mundial, do Grupo Banco Mundial, e instituição líder no desenvolvimento global com foco no setor privado. Aqui, Diogo também representa a coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Também com a gente, Maria Eugênia, sócia fundadora da Resultante, consultoria especializada na agenda de finanças sustentáveis e integração ISD, economista, mestre em finanças pela FEA USP. Aqui, representando também o Lab Inovação Financeira. E, por fim, Laís Maciel, do CDP Latinoamérica, engenheira ambiental, graduada pela Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduada em Gestão Estratégica para a Sustentabilidade pela FIA Business School. No CDP, atua com o projeto Florestas para a América Latina. Bom dia a todos vocês, todos os convidados. E para a gente poupar nosso tempo, ocupar melhor o nosso tempo, já vou passar de primeira aqui para a Laís falar um pouquinho sobre o CDP, colocar todo mundo, nossos espectadores, aqui na mesma página, né, Laís? E também para apresentar o estudo como as empresas brasileiras estão gerindo o risco do desmatamento. Laís, bom dia. Bom dia, obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito feliz em fazer parte. Bom, eu sou a Laís Maciel, sou gerente de operações e projetos no CDP América Latina, na área de corporações e cadeias de fornecimento, ou seja, a área que trabalha com empresas. Então, sem mais delongas, eu gostaria de começar. Hoje a gente vai apresentar os resultados de um estudo que a gente elaborou em parceria com o Wix. Mas antes de começar o estudo, não sei se está apresentando a apresentação. Ótimo. Já vou passar para o terceiro slide sobre o CDP. Eu vou contar um pouquinho rapidinho de quem é o CDP. O CDP é uma organização que trabalha com impacto ambiental e trabalha com investidores, empresas, cidades, para medir, compreender e endereçar os impactos ambientais. O CDP é uma das maiores referências de reporte de dados ambientais no mundo, trabalhando, então, com esse reporte para empresas e cidades. E trabalha especificamente nos temas de mudanças climáticas, segurança hídrica, florestas e uso do solo. Pode passar o slide. Hoje, no CDP, a gente tem mais de 9 mil empresas reportando em 87 países. A gente tem mais de 515 investidores que são signatários do CDP, ou seja, eles solicitam informações para empresas de dados ambientais, nesses 3 temas que eu comentei, e esses investidores hoje, eles representam 1/3 do capital global. Além dos investidores, a gente tem mais de 150 compradores no mundo, e esses compradores também solicitam informações de dados ambientais da sua cadeia de fornecimento, então de outras empresas. E esses compradores juntos representam 4 trilhões de dólares em compras anuais. Como eu comentei também, a gente também trabalha com reportes em cidades e estados. No mundo, a gente tem mais de 800 cidades e 120 estados reportando, e um dado muito bacana de dizer é que desse resultado, mais de 300 cidades que reportam são aqui da América Latina. Pode passar. Bom, aqui na América Latina, hoje a gente já tem mais de 1.100 organizações reportando. Nós temos operação em São Paulo, um escritório em São Paulo, um escritório em Bogotá, na Colômbia, e operações no México e no Chile, mas a gente atende, de certa forma, toda a América Latina, no caso da área de corporações e cadeias, trabalhando com as empresas para reporte nos 3 temas. Aqui, falando um pouquinho mais de florestas, que... pode passar o slide, desculpa. Trazendo um pouquinho do panorama de floresta, porque esse é o panorama que norteia todo o nosso estudo que eu vou apresentar hoje.
O CDP, então, tem esse programa de floresta e um questionário de floresta que tem o objetivo de garantir que a economia integre o risco, o manejo e a restauração das florestas em seus negócios e práticas de investimento para que o setor privado interrompa o desmatamento no mundo, né? Além de impulsionar o desenvolvimento e implementação de planos de transição para produção e consumo sustentável para as partes interessadas e desvincular a produção de commodities de risco florestal do desmatamento, degradação e conversão de terras, mantendo a lucratividade corporativa. Pode passar. Como eu comentei, uma das formas da gente atingir esses objetivos é através do questionário de florestas que a gente apresenta. Então, dentro desse questionário, para empresas, o nosso objetivo é que ele tenha uma estrutura lógica que ajude as empresas a compreender os riscos e oportunidades que estão relacionados ao reporte de florestas. Também que ele sirva de guia para as empresas que estão nessa jornada de remoção de commodities que são drivers de desmatamento e degradação de florestas na sua cadeia de valor. Além de, claro, incentivar o engajamento com os seus fornecedores e os investidores, e permitir que essas empresas demonstrem o seu progresso, né, e as suas melhores práticas. Pode passar o slide. Meu último slide sobre o CDP, mas é para dizer que, falando um pouquinho das commodities que a gente trabalha nesse questionário, então, cerca de 80% do desmatamento está ligado com a agricultura, e a gente trabalha com 4 principais commodities que a gente fala que são drivers, né, principais drivers, que são gado, setor da pecuária, óleo de palma, madeira e soja. E no nosso questionário do CDP de floresta, essas commodities vêm detalhadas e trazem mais informações. E eu trouxe esse slide para dizer que essas commodities, elas estão apresentadas dessa forma no estudo. Então, já um pequeno spoiler. Bom, a partir daqui, agora, no próximo slide, já vou começar a apresentar os resultados desse estudo. Então, como a gente já comentou, o nome do estudo é o papel do setor financeiro na gestão de riscos florestais das empresas no Brasil. O contexto que a gente traz é que esse estudo ele serve de revisão para um estudo que a gente fez com dados lá de 2017, em parceria com a Febraban, que tinha mais ou menos essa mesma linha de avaliar essa gestão de riscos. Esse estudo atual que a gente está apresentando hoje é uma parceria entre o ICS e o CDP, e esse estudo teve o objetivo de reunir informações que eram relevantes sobre as iniciativas das empresas relacionadas à gestão de riscos de desmatamento, além de fornecer subsídio para tomada de decisão, tanto para negócios quanto políticas no setor de florestas. E aqui nesse estudo a gente trouxe recomendações bem específicas voltadas para o setor financeiro. Aqui do lado na imagem é o estudo antigo que a gente tinha feito em 2017. Desculpa, pode passar. Bom, como foi a metodologia? 100% da nossa amostra foi feita através do nosso questionário de florestas, então são as respostas públicas e completas que a gente recebeu em 2019 dentro do nosso questionário de florestas, e de empresas que reportaram essas informações para investidores. Era um total de 195, mas a amostra que a gente concentrou é essa amostra de 98 empresas, que são as empresas que disseram que têm informações sobre produção, uso, vendas e ou operações no Brasil. Daí a gente fez um recorte, uma subamostra de 53 empresas que dentro dessas 98, elas têm operações físicas no Brasil. Então, a todo momento, a gente está falando ou da amostra de 98, ou da de 53, ou de uma média que a gente encontrou das duas. E, como já mencionei, o nosso questionário, ele pergunta separadamente sobre as commodities. Então, também aqui, em alguns momentos, vocês vão ver ele separado pelas commodities ou setores, como a gente está chamando nesse estudo, que são pecuárias, produtos florestais, soja e óleo de palma. Pode passar o slide. Bom, para avaliar os dados desse estudo, a gente dividiu o estudo em 4 sessões. Uma que está falando mais sobre o retrato das empresas, que seria basicamente um contexto geral das empresas, que setor que elas estão, mapa das commodities, então quantas empresas estão reportando em cada uma das commodities, e algo relacionado mais à conformidade legal, especificamente com o Código Florestal Brasileiro.
Daí a gente tem uma seção de riscos e oportunidades, que essa é uma seção no nosso questionário que ela é super explorada, traz muitos insights para as empresas que reportam e também trazem dados muito bacanas para um estudo como esse. Aqui a gente tem basicamente os impactos observados pelas empresas, os processos de avaliação de riscos e oportunidades potenciais, ou seja, que eles estão estimando. Aí uma terceira seção de estratégia de negócios, e aqui dentro está mais relacionado a questões de compromissos públicos, políticas internas, certificação de produção, iniciativas de engajamento com a cadeia. E, por último, a gente fez uma sessão de monitoramento e rastreabilidade para mostrar e falar um pouquinho dos sistemas de rastreabilidade de cada um desses setores ou commodities. Agora, nos próximos slides, vou mostrar um pouquinho dos principais resultados para cada uma dessas sessões. Então, na sessão de retrato das empresas, o resultado que a gente trouxe aqui é que das empresas que responderam, daquelas 98, mais de 60% não coleta informação sobre conformidade com o Código Florestal Brasileiro. Ou seja, entre as empresas que a gente considerou no estudo e que reportam riscos florestais para pelo menos uma das commodities, então, na média delas, somente 36% faz a coleta das informações sobre a conformidade da sua própria operação e dos seus fornecedores com o Código Florestal. E a gente achou esse resultado interessante de compartilhar, porque, por se tratar de uma exigência legal, a não conformidade aqui, ela representa um risco, um grande risco corporativo. Aqui também uma coisa bacana de falar é que dessas empresas que reportaram, elas disseram que a garantia de conformidade que é assegurada, ela é feita através do cadastro ambiental rural, para praticamente a maioria, 85%. Então, eles asseguram essa conformidade através do cadastro ambiental rural, o CAR, nas suas próprias operações. E esse valor é ainda menor quando trabalha com fornecedores. Bom, aqui em riscos e oportunidades... desculpa, pode passar o slide. Aqui em riscos e oportunidades, a gente separou até em duas sessões. Então, uma que está falando de impactos observados e a outra no próximo slide, depois vocês vão ver, são os impactos futuros, estimados. Então, impactos observados, vocês podem ver que as empresas reportaram 1,4 bilhões de dólares em impactos observados, ou seja, é o valor total de todas as empresas, aquela amostra de 98 que reportaram. Mas, quando a gente olha o recorte das 53 empresas, elas disseram que o valor reportado de impacto observado é de 1,3 bilhões de dólares. Isso é 95% do valor do total reportado. E o que a gente pôde observar aqui é que as empresas, então, que têm operações físicas no Brasil demonstram uma maior exposição dos riscos de desmatamento. Um outro fato que vale mencionar, e em alguns momentos a gente vai trazer isso, é que em comparação com o estudo que a gente fez em 2017, a taxa de empresas que reportou esse impacto financeiro diminuiu. Lá atrás foram 40% das empresas que reportaram, e agora foram 28%. Acho que estava adiantado esse slide, agora eu vou falar desse slide. Não, pode voltar, desculpa. Obrigada. Então, agora, falando um pouquinho de impactos potenciais, aqui a gente separa em riscos potenciais e oportunidades potenciais. Uma das primeiras coisas que a gente olhou aqui é que o valor que está aqui, ele é bem maior do que os impactos observados. Isso pode ser, talvez, uma superestimação dos dados, porque aqui eles estão estimando, né? Então, como vocês podem ver, 27,1 bilhões de dólares em riscos potenciais e 95,7 bilhões de dólares em oportunidades. Uma das coisas bacanas de dizer é que, tanto em impactos observados quanto nos potenciais, as empresas costumam associar essas oportunidades, riscos, sempre ao valor da marca, questões reputacionais. Então, no caso de risco, danos à marca, mas no caso de oportunidades, em aumento do valor da marca. Isso foi algo que a gente achou interessante de compartilhar. Pode passar o slide, por favor.
Na seção de estratégia de negócios, a gente trouxe questões relacionadas a compromissos públicos. Aqui também trazendo uma comparação com o estudo que a gente fez em 2017, vale dizer que também a gente não observou avanços em relação a novos compromissos, ou seja, as empresas não firmaram novos compromissos públicos de 2017 para 2019. E um outro ponto que é bastante interessante aqui, na verdade, é que quase metade das empresas reportaram compromissos que vencem agora esse ano, em 2020. E não ficou claro nas respostas e nas análises como que vão ser os encaminhamentos depois de 2020. Pode passar o slide agora. Esse vai ser o último relacionado a resultados. Aqui a gente trouxe em monitoramento e rastreabilidade um dado geral, ou seja, uma média das respostas que a gente teve, tanto das amostras quanto das commodities, no qual ainda a gente vê que 70% das empresas ainda não fazem o rastreamento total da sua produção ou consumo. A maioria das empresas, a gente viu pelas respostas, elas adotam sistemas próprios de avaliação de risco florestal, geralmente aliados ao sistema de rastreabilidade. Mas esses sistemas, eles não estão pegando o todo, né, da produção ou do consumo dessas empresas. A gente viu que somente 30% de todas as respostas é que conseguem fazer esse rastreamento total. E uma coisa interessante de falar aqui também é que esse valor é o mesmo desde o estudo que a gente fez em 2017. Bom, agora, nos próximos slides, a gente vai olhar por cada uma das sessões também as recomendações que a gente fez ao setor financeiro. Então, quando a gente viu a sessão de conformidade legal, vocês viram que 60% das empresas ainda não compilam informações sobre conformidade legal. E a gente traz aqui, bom, que depois de 8 anos, desde a criação do Código Florestal Brasileiro, que foi em 2012, é esperado um maior engajamento das empresas e dos seus fornecedores para atingir essa conformidade plena à legislação. A gente acredita que é muito importante a coleta de dados sobre a conformidade legal e que ela seja adotada de forma ampla para garantir a integridade das análises de exposição de risco desses ativos das empresas e das suas cadeias produtivas. Vale ressaltar aqui também, né, mais uma vez, que a não conformidade da legislação pode acarretar riscos legais e reputacionais para as corporações e afetar negativamente a sua cadeia de valor. Pode passar o slide. Em relação aos impactos financeiros, a gente também viu que grande parte dos impactos financeiros reportados, eles foram identificados por empresas que têm operações físicas no Brasil, ou seja, essas se demonstraram mais suscetíveis a riscos associados ao desmatamento. Aqui, a nossa recomendação foi de incluir estimativas de impacto financeiro entre as análises de risco. Pode passar o slide. Na seção de monitoramento e rastreabilidade, a gente trouxe algumas afirmações aqui, que são que é indispensável a adoção de medidas para garantir o rastreamento total do volume de produção ou consumo das cadeias produtivas, também com seus fornecedores. A gente viu que existe um caminho aí para a gente traçar nessa linha, que é necessária a avaliação de caso a caso de cada sistema de monitoramento, porque as empresas fazem esse sistema de monitoramento de forma muito particular, às vezes por setor, às vezes por commodity, às vezes pela empresa mesmo. E para que todos esses setores estabeleçam sistemas efetivos, é recomendado, então, o estabelecimento de políticas e práticas corporativas específicas para cada uma dessas iniciativas. Pode passar o slide, esse é o meu último. Então, a recomendação de compromissos públicos aqui, que fica, é que vocês puderam ver que algumas empresas falaram de compromissos públicos que vencem esse ano, mas poucas delas evidenciam como que esses compromissos vão ser tratados depois de 2020 e como que vai ser a continuidade dessas iniciativas. A recomendação aqui, então, é encorajar a análise desses e demais critérios adotados pelos compromissos para compreender as diretrizes e ambição das organizações, e dizer que a ausência dessas análises pode comprometer a qualidade das avaliações de riscos associados ao desmatamento e, consequentemente, pode expor investidores a potenciais passivos.
Meu último slide aqui é só para agradecer, dizer que esse estudo está disponível num sumário executivo por enquanto, mas entre alguns dias a gente vai soltar o estudo completo. Vocês podem acessar através desse QR Code ou através do site do CDP, na parte da América Latina. Aqui também eu deixo meu contato e meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, Laís. Também, sem mais delongas, já vou passar para as considerações iniciais da Maria Eugênia agora, falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Muito obrigada, e é um prazer aí estar com vocês, agradeço pelo convite. Primeiro, parabenizar pelo evento, né? Então, parabenizar a organização, um evento super interessante, super importante em relação tanto ao tema quanto aí a conteúdo das informações apresentadas, e queria parabenizar o CDP pelo excelente estudo. Na verdade, eu até comentei, estava aqui, estou no escritório hoje, estava aqui comentando com a equipe a importância das informações trazidas. A gente, num ano em que nunca se falou tanto de questões ambientais sociais de governança corporativa, que a gente tem conhecido aí como ASG ou ESG, como o mercado tem falado muito, e esses dados trazendo aí um pouquinho da distância que a gente ainda está e do caminho que a gente ainda tem por percorrer em relação a essa agenda no mercado. Então, a Resultante ela é uma consultoria que é especializada nessa agenda de integração em ESG para empresas e para instituições financeiras. A gente trabalha muito com investidores e com bancos, então, nesse sentido, é legal a gente trazer esse papel do setor financeiro, falando um pouquinho do escopo de atuação do setor financeiro, né? Então, a hora que a gente fala de setor financeiro, tem até umas anotações que eu trouxe aqui que eu fui fazendo enquanto a gente estava ouvindo aí falar sobre os dados, mas a gente tem que olhar aqui, na verdade, essa agenda de Amazônia, essa agenda de desmatamento, a gente tem que olhar ela por dois prismas, né? Eu acho que o primeiro prisma é o prisma da gestão de risco, é o prisma da preservação de valor das companhias, preservação de valor das instituições financeiras. Então, o setor ele tem um papel muito importante, que é o de direcionar recursos e de viabilizar a atividade da economia real. Então, o setor financeiro ele faz isso por definição, e nesse sentido, para fazer isso, ele tem um trabalho imenso aí de gestão de riscos. A hora que eu falo de gestão de risco, eu estou falando de processo. E aí, quando eu falo de processo, eu preciso falar de metodologia, de critério, de fluxo e de formalização. Então, é importantíssimo que a gente coloque essas questões numa agenda, e isso, inclusive, tem uma regulação específica, né, até do Banco Central, mas que a gente coloque numa esteira mesmo. E a esteira tem uma grande dificuldade, que é a massificação desse trabalho. De que forma que a gente consegue trazer, num setor que é muitas vezes pulverizado, em que eu estou falando de cadeias de valor, em que eu estou falando de iniciativas que são de abrangência nacional, de que forma que eu consigo trazer isso para um controle e para a gestão de risco das instituições financeiras. Mas existem já alguns caminhos. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que destacar que esse é um tema que já tem uma regulação específica do próprio Banco Central há 5 anos implementada. Então, a Resolução 4327 do Bacen, ela foi implementada em 2015, então ela já completa 5 anos. O Banco Central recentemente anunciou a sua agenda de sustentabilidade, trazendo esse tema para a prioridade da agenda do regulador. Então, a gente tem sim que começar a se agilizar como sistema financeiro nacional para endereçar essas questões. Na agenda de gestão de riscos, então na agenda de processos, o que a gente precisa trazer? Em primeiro lugar, entender que o risco do desmatamento, ele não é um risco isolado em si mesmo. O risco socioambiental ou o risco ESG, ele não é um risco isolado em si mesmo. Ele é um risco que perpassa as outras modalidades de risco, as diversas modalidades de risco. Isso, inclusive, é definido pelo próprio Banco Central. Então, a hora que eu estou falando de um risco de desmatamento, eu estou falando de um risco de crédito, porque uma empresa que eventualmente seja autuada e que seja fechada suas operações, ela não vai repagar suas dívidas. Eu estou falando de um risco reputacional para a própria instituição financeira. Ninguém quer se ver na manchete de jornal aí dizendo que está financiando o desmatamento na Amazônia. Eu tenho um risco legal, uma vez que eu tenho uma regulação e que eu tenho premissas de corresponsabilidade das instituições financeiras em relação aos financiamentos e ao crédito que elas concedem. E aí, nesse sentido, que a gente precisa sim trazer isso para a pauta de uma forma mais robusta.
E eu acho que a gente tem movimentos importantes nesse sentido de gestão de risco, que é a hora que a gente fala na parte de investidores, eu estou saindo um pouquinho dos bancos, indo para os investidores, os engajamentos dos investidores na agenda. A gente, nos últimos 2 anos, teve iniciativas muito importantes de engajamento de investidores. No ano retrasado, se eu não estiver errado, o ano passado, cobrando as empresas, 2019, ano passado. Esse ano está passando tão rápido, né, gente, que a gente nem sabe mais que ano que é. Mas, enfim, em 2019 a gente teve uma primeira carta dos investidores cobrando as empresas em relação à gestão de risco de desmatamento, e esse ano a gente teve uma carta, inclusive, orientada ao poder público, e com reuniões e um projeto de engajamento em curso de grandes investidores globais, pedindo que o governo brasileiro reforce aí os controles em relação à agenda de desmatamento no Brasil. Então, eu acho que o mercado financeiro ele está se posicionando em relação a essa agenda de gestão de riscos, mas ainda tem muito chão, e principalmente na hora que a gente vê que isso não está surgindo o efeito que a gente esperava, né? Quando a gente vê os dados do CDP trazendo aí ainda incipiente rastreabilidade das cadeias de produção e principalmente das cadeias de fornecedores, que eu acho que é onde está o grande risco. A verdade é que a hora que a gente fala das grandes empresas, a gente normalmente vai encontrar boas práticas. É a hora que a gente desce para a cadeia de fornecedor que o grande risco reside. Então, a gente precisa, de fato, fortalecer essa agenda via uma organização na cadeia de valor. Mas eu acho que a gente não tem que falar só de perda, a gente tem muito que falar de oportunidade. Eu acho que a gente está numa nova fase de discussão dessa agenda. Acho que 2020 veio, a pandemia veio, de fato, eu costumo brincar que esse ano a gente está vivendo o tsunami ESG aqui, todo mundo está falando disso, de fato o tema está ocupando todas as capas das grandes mídias, as grandes discussões políticas, a gente está vivendo isso no acompanhamento das eleições dos Estados Unidos, nas eleições até municipais aqui no Brasil, como essa agenda virou de fato uma pauta tão relevante, e a gente precisa falar das oportunidades que residem nesse debate. Na hora que a gente fala de desmatamento, a gente está falando não só da agenda de clima, que é uma agenda que no Brasil se liga muito com a agenda de desmatamento. Então, hoje, a agenda das mudanças climáticas ela é predominantemente ligada à agenda do desmatamento no Brasil, mas a gente tem toda uma agenda imensa de bioeconomia e de preservação da biodiversidade do capital natural, que começa a entrar muito na pauta do setor financeiro. Então, a gente tem hoje um acordo sendo estruturado, que é a Task Force for Nature-Related Financial Disclosure, acho que eu acertei, a TNFD. Então, é uma iniciativa que está sendo estruturada globalmente para trabalhar a agenda de biodiversidade, a agenda de capital natural e os impactos que ela podem ter para o setor financeiro. A gente tem toda uma agenda de pagamento por serviços ecossistêmicos e que isso é fundamental o Brasil trabalhar. O que eu acho que a gente tem que fazer aqui, e eu não quero ser muito extensa na minha fala, porque eu acho que a gente tem um debate muito produtivo pela frente, mas é que a gente tem muitas oportunidades e o Brasil ele é talvez o país mais impactado pela agenda da biodiversidade no mundo, uma vez que a gente é o país mais biodiverso no mundo. Eu gostaria muito que a gente saísse do discurso porque eu, do discurso porque não eu. Né? Por que não o Brasil liderar essa agenda? Por que não o Brasil liderar essa agenda de oportunidades, trazer recursos internacionais, trazer boas práticas, disseminar conhecimento e fazer com que hoje é considerado um atraso, e eu vou botar entre todas as aspas do mundo, mas um atraso à nossa economia, que é a agenda de capital natural, meio ambiente e biodiversidade, se tornar o grande carro-chefe das nossas oportunidades de negócio daqui para frente. Eu adoraria ver isso acontecer, e eu acho sim que o setor financeiro tem um grande papel no protagonismo dessa agenda, uma vez que ele pode viabilizar e direcionar recursos para as empresas que tiverem as melhores práticas, e para os setores que, ao invés de lidar com o problema, estão lidando com a solução. Então, esses seriam os meus comentários iniciais aí. Eu acho que a gente tem um grande debate pela frente. Obrigado, Maria Eugênia. Já vou passar para o Diogo. Diogo, suas considerações iniciais, por que essa agenda de combate ao desmatamento é importante para o setor financeiro e fala um pouquinho também da sua participação na coalizão. Sim, obrigado, Maria Eugênia, Laís também, pelas considerações. Então, no AFC, acho que um ponto muito importante é que nós, de fato, há muito tempo já investimos, né, e procuramos oportunidades tendo um cuidado com relação a riscos socioambientais, né? Então,
os padrões de desempenho do IFC são uma parte fundamental do processo de decisão de investimento. Muitas vezes eles acabam interferindo na decisão de investimento por si, não só na questão do retorno econômico, né? O IFC faz parte do Grupo Banco Mundial, que é focado em investimentos privados, né? Então, justamente na agenda que a gente está discutindo. Aí eu acho que tem 2 pontos que são importantes colocar em vista das falas, né, também. O primeiro é que o IFC não busca só investir nos lugares onde não há nenhum tipo de risco, né? Porque justamente uma das missões como instituição financeira é de tentar elevar a barra de um determinado setor, né? Então, de tentar fazer com que aquele setor melhore os seus padrões e aí, justamente, às vezes você participa de um investimento junto com um cliente para que ele dê um próximo passo, né? E ele ajude o mercado também a entender esse próximo passo. O segundo ponto, acho que é importante a gente pensar numa agenda de compliance, né, de cumprimento da lei, mas também compreender, um dos objetivos do IFC também, colocar uma visão além do compliance, né, ou seja, o que mais pode ser feito pelo setor privado, qual o papel do setor privado de fato, trazer e fazer essa agenda ir adiante, né? Então, muitas vezes a gente vê, como foi mencionado aqui, uma questão de preocupação com problemas reputacionais, né, das empresas, mas tendo já observado, né, nossos comitês de investimento, nosso processo de aprovação de financiamentos de longo prazo, de que são, né, empréstimos de 10, 12 anos, até 15 anos, participação acionária, no qual a gente fica como acionista minoritário, às vezes por 10, 15 anos também. Muitas vezes a gente levanta questões socioambientais nos comitês de investimento, né? Não só pela questão reputacional, mas, como foi dito aqui, pelo risco de crédito. Então, um projeto de infraestrutura que possa, por exemplo, gerar conflitos com as comunidades locais, ou então perder as licenças ambientais, né? Ou mesmo um projeto de agricultura, como que ele pode encarar, por exemplo, a falta de água, segurança hídrica, né? Ou mesmo na questão do desmatamento, ou seja, qual é o impacto que isso tem na operação da empresa e assim por diante, né? Ou mesmo se pensar que nós, quase 40% do nosso portfólio, hoje a gente tem um portfólio de cerca de 3,4 bilhões de dólares, investe 1,5 bilhão de dólares todo ano no Brasil, mesmo 40% desse portfólio são instituições financeiras, né? Então a gente olha muitas vezes como que essas instituições financeiras, esses grandes bancos ou instituições não bancárias, como que elas gerem os riscos socioambientais do portfólio delas, né? E isso é uma coisa levada muito a sério, porque no próprio contrato de financiamento, se tem um plano de ação, os performance standards, eles acabam sendo avaliados pela sua conformidade com esses padrões de desempenho, e o não cumprimento deles como se fosse um evento de default, né? A mesma coisa muito parecida com não pagar um empréstimo, né? Então, a gente tem levado essas ideias nos princípios do Equador, com criar, né, práticas similares em todo o resto do setor financeiro, e também no Brasil, desde 2017, a gente tem um MOU com o BNDES de tentar, de ajudar o BNDES a criar também esses padrões e melhorar esses padrões, né? Acho que essa é uma missão importante. Na coalizão, né, nossa participação é muito de contribuição, de discussão, de diálogo, e lá você encontra várias empresas, né, dezenas e dezenas de empresas brasileiras que têm um compromisso estratégico, né, com a questão ambiental,
nem todo mundo lá nessas reuniões, nem todo mundo não pensa igual, né? As pessoas estão lá justamente para discutir e trazer e elevar o nível desse debate. Então, acho que é bastante importante ter isso. E acho que uma coisa que eu percebo, né, em conversa com as empresas, é que a gente tem de fato uma onda, né, ESG, né, de green bonds, sustainable bonds, e tudo mais, todos esses labels que foram criados, e a gente está vendo um crescimento muito grande, né? A gente teve 3 bilhões de dólares de emissões no Brasil, 5 bilhões em 2018, 5 em 2019, mas a gente parte de um universo de 70 bilhões de dólares de emissões de debêntures no Brasil, e se a gente levar em conta o mercado de crédito, então são 2 trilhões de reais, né, 400 bilhões de dólares, mais ou menos, tal. Então, tem um universo de crescimento muito grande, né? E a minha visão e do que tem se discutido é que talvez esses instrumentos que hoje a gente está vendo como inovadores, como algo que está crescendo muito, algo que é uma novidade, ou eles vão virar mainstream, né? E ao virar mainstream, vai ser necessário separar, né? Todas as empresas vão buscar fazer esses tipos de emissões, mas vai ser necessário separar, né, o que é, vamos dizer assim, greenwashing, né, o impact washing, né, do que é realmente uma orientação estratégica da empresa, em compromisso de longo prazo da empresa com a comunidade, com a sociedade, né, e tudo mais. Eu acho que isso é importante os bancos, as instituições financeiras terem isso dentro do seu rito de aprovação de investimentos, justamente porque daqui uns, talvez 10, 15 anos, o importante vai ser saber diferenciar um do outro, independente do label do rótulo que isso vai ter, né? Então, isso vai decidir muito sobre a disponibilidade de capital que essas empresas vão ter no futuro, né? Esse é um modo como o UFC enxerga isso. Obrigado, Diogo. Eu vou voltar para a Laís, para a primeira, né, que fez a apresentação. Laís, você falou muito da questão de rastreabilidade, da questão de conformidade ambiental, né? Hoje a gente tem um desafio grande no Brasil, pensando em conformidade. A questão do CAR, se apontou o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural. Ele ainda não tem um módulo de análise ainda constituído, ele ainda é declaratório e pouco dele foi checado se a informação está correta. E se a gente pensar em Amazônia, a gente ainda tem uma outra questão, que é a questão fundiária também, que está colocada, que também você não sabe, ainda não tem a titulação da terra formal, colocada de maneira segura, até para te dar garantia de que tudo que vem depois está correto, né? Eu queria saber como que vocês estão trabalhando com isso, essa questão de rastreabilidade, que depende disso também, né? Como é que as empresas estão trabalhando? Porque é um desafio enorme no Brasil você fazer esse processo, principalmente considerando commodities como soja, como a própria carne. Pois é. Eu acho que, assim, o que a gente pode observar, né? Como você falou, varia muito de commodity para commodity, e como não tem algo muito, alguma política, algum processo específico, as empresas vão levando os seus sistemas próprios, com as suas formas de avaliar, geralmente alinhados à avaliação de riscos florestais. Então, eles utilizam esses sistemas meio que combinados, assim, risco florestal com rastreabilidade. Mas eu acho que é um caminho bacana que está sendo levado, tem oportunidade para melhoria, para, não sei, talvez padronizar, criar algumas diretrizes mais específicas e, é claro, expandir essa rastreabilidade, né? E além do seu first tier, que a gente chama, né? A primeira leva ali, mas levar para a sua cadeia. Acho que é isso. Perfeito. Obrigado. Passando para a Maria Eugênia. Maria Eugênia, qual a importância do setor financeiro se envolver em iniciativas multi-stakeholders, como o Lab de inovação financeira? Conta um pouquinho para a gente. Acho que é uma excelente pergunta, né? Hoje,
O Laboratório de Inovação Financeira, ele é uma iniciativa que ele é coordenado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, pela BDE, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, a CVM, né, e a Agência de Cooperação do Governo Alemão, a GIZ. Então, essas 4 entidades gestoras formaram um grupo multi-stakeholder de debate que hoje está estruturado em 4 grupos de trabalho, que é um grupo de trabalho de fintechs, um grupo de trabalho de investimentos de impacto, um de finanças verdes e um de riscos, ESG e transparência, que eu tenho o privilégio aí de coordenar, inclusive. E o que é interessante, na verdade, é que eu costumo falar que o ESG ele é o Ultimate Learning by Doing. Né? A gente está todo mundo aqui aprendendo na prática. Ainda não existe uma bala de prata, talvez nunca exista, diria que não vai existir uma bala de prata para essa agenda, e a gente precisa colaborar. Então, essa é uma agenda em que a gente coloca a competição um pouquinho de lado, não muito. Sempre vai existir diferenciais competitivos e sempre vão existir estratégias distintas, mas essa é uma hora em que a gente coloca a colaboração acima, talvez, um pouco da competição, para que a gente aprenda mais e aprenda mais rápido. Então, eu acho que a hora que a gente tem fóruns como o Lab, o Pacto Global, que também é uma grande agenda aí dentro do setor, o próprio CDP, que também congrega investidores, empresas, cidades, várias iniciativas desse tipo, que trazem o tema à tona e que colocam todo mundo na mesa para conversar, tendem a acelerar o discurso e a criar um campo mínimo aí de jogo, né? Um level playing field, que a gente pode dizer, eu não gosto muito de usar a palavra em inglês, mas algumas me escapam a possível tradução. E eles criam essa base da discussão, eles criam e disseminam conceitos e trocam práticas e fazem com que as instituições acabem trazendo isso à tona mais rápido. Tem uma frase que o professor Celso Leme usa muito, que é um professor da UFRJ, que eu admiro bastante, e ele diz que se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá junto. Então, essa é uma frase que é um provérbio africano, mas ele usa sempre nas apresentações, e eu acho que para esse tema ele é super importante para ilustrar o que a gente precisa trazer para a mesa. Né? A grande diferença que a gente tem no ESG hoje é o G, é a governança, é a gente de fato trazer as lideranças, trazer as estratégias para a mesa, para o debate, junto com os técnicos, junto com os cientistas. Então é isso que eu acho que vai movimentar o mercado e daí que eu vejo a importância dessas estratégias colaborativas. Obrigado, Maria Eugênia. Alguma coisa o Diogo já adiantou na sua fala inicial, mas gostaria de voltar aqui. Quais seriam os principais impactos do desmatamento do setor financeiro, né? E quais são as principais medidas que ele poderia indicar para que os bancos deveriam tomar, né, para reduzir esses impactos? Sim, acho que, em primeiro lugar, tem uma necessidade de nós conhecermos o portfólio, né? Então, se a gente pegar o crédito rural como um todo, né, é muito comum você ter uma noção muito geral de como é e não descer tanto ao nível da fazenda, né, ao nível de cada propriedade. Acho que, como foi mencionado aqui, o cadastro ambiental rural é uma ferramenta importante, né, a validação do CAR, para que você possa, de fato, ter informações no nível da propriedade. E com essas informações você pode fazer uma avaliação de risco mais detalhada, né? Tem vários desafios para isso ser operacionalizado, né? Isso depende tanto de políticas governamentais como de melhora nos sistemas de informação dos bancos, né? Mesmo para fazer a concessão do empréstimo e tudo. E é algo que os nossos colegas lá de Brasília, do Banco Mundial, do IBRD, né, do Banco de Reconstrução e Desenvolvimento, a eles interessa muito buscar ajudar a aprimorar esses sistemas, né? Quando nós engajamos com as instituições financeiras, esse também é um ponto importante, quer dizer, como que é feita a gestão de risco de desmatamento, né? Então, a gente tenta acompanhar e tenta ajudar a avançar nessa agenda. Não é algo simples, assim, não existe uma resposta única, mas acho que um dos caminhos é justamente a gente agregar um número maior de informação mesmo.
Ótimo. E, Laís, voltando um pouquinho lá no CDP, né? De que maneira o CDP vem apoiando as empresas a gerirem esse risco do desmatamento nas cadeias produtivas? Legal. Bom, eu comentei lá atrás, o CDP tem uma forma de solicitar informação para as empresas que é através da autoridade de outras empresas, ou seja, essas empresas grandes compradores podem solicitar informação de dados ambientais dos seus clientes. Esse é o programa que a gente chama de Supply Chain, e a gente tem um projeto que é muito grande, que já está no seu 5º ano, é um projeto totalmente voltado para as questões de florestas, e ele acontece na América Latina, mas também tem um braço na China, na Europa, que é justamente para trabalhar essa parte de risco de desmatamento com as suas cadeias. O nome do projeto chama Poder das Compras, então é justamente isso, o poder que essa cadeia tem de gerenciar o risco desse desmatamento. E aí, através desse projeto, acontece toda essa parte de reporte, né, das empresas da sua cadeia no questionário de floresta, e também o CDP apoia com questões de capacitação para gerar mais conhecimento, mais conscientização no tema, promove discussão temática ao longo do ano, assim, chama algum parceiro para discutir essa questão e trazer mais pontos, trazer novidade para as empresas ficarem mais conscientes mesmo, e promove estudos como esse, né, em parceria com o IX. Então, acho que é isso de forma geral. Certíssimo. Maria Eugênia, iniciativas como o Lab lá de inovação financeira, como que ele vem endereçando esse tema de capital natural? Você citou logo no comecinho da sua fala, né? Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Na agenda de gestão de riscos, ESG e transparência, a gente tem um trabalho já em que a gente endereça a questão climática, e aí, naturalmente, as questões climáticas, como eu comentei no Brasil, passam bastante por essa agenda de desmatamento. Então, a gente traz aí, a gente tem agora um plano de, inclusive, fazer uma capacitação dentro da agenda climática, e isso vai passar também. Mas, à luz do que a gente tem visto da discussão de capital natural, existe aí uma prerrogativa de a gente começar a trabalhar uma frente específica de capital natural dentro dos trabalhos. No grupo de finanças verdes, existe todo um trabalho de definição de taxonomia e de incentivo a emissões de novos produtos e de novos serviços que enderecem as questões de finanças verdes. Inclusive, existe, dentro da agência do governo alemão, né, da GIZ, existe um projeto que chama-se Projeto Fibras, Finanças Brasileiras Sustentáveis. Não ligar, assim, é um dos gestores do LEB, inclusive é quem cuida aí principalmente do grupo de riscos ESG e transparência, e o Fibras, ele tem uma componente de mercado de fomentar o desenvolvimento de produtos e serviços financeiros verdes. A gente trabalha tanto com o Lab quanto com o próprio Fibras, e a gente tem visto aí o apoio a projetos que vão endereçar essa agenda, inclusive um dos projetos apoiados é para a pecuária verde na região da Amazônia. Então, a gente vê a articulação de vários atores para trazer isso para dentro dos debates e para dentro das discussões. Mas, especificamente no Lab, deve vir, aí não quero dar muito spoiler, porque está começando, a gente ainda está estruturando, mas a gente quer, sim, trabalhar especificamente uma frente de capital natural enfim, e de apoio a essa agenda dentro do laboratório, e nos seus vários grupos, nos seus vários escopos. Perfeito, perfeito. E, Diogo, você comentou, logo no comecinho, né, quando a gente fez a apresentação, eu comentei que você participava da coalizão, né, Coalizão Brasil, Clima, Florestas, Agricultura. Eu queria saber qual que é a importância da participação de uma instituição como o IFC numa instância dessa multi-stakeholder, como a coalizão. Como você vê isso? Sim, eu vejo que existe talvez um viés, né, que as primeiras organizações a participarem dessa agenda ambiental são as organizações não governamentais, os grupos de defesa, né, que são mais ligados ao movimento conservacionista, né, e tal. E eu acho que de uns anos para cá tem havido uma mudança, assim, um aumento do interesse das empresas sobre essa agenda, a ver que ali também estão oportunidades de negócio. Então tem várias empresas, né, posso citar a Natura, a Klabin, enfim, que são partes lá da coalizão, mas que elas enxergam o modelo de negócio delas totalmente vinculado às políticas
a questão ambiental, né? Até como uma força competitiva delas. Então, e trazer esse ponto de vista das empresas é essencial. Trazer o ponto de vista do setor financeiro também, porque muitas vezes se pensam em ideias, né, mecanismos de incentivo, ou mesmo políticas públicas, que são interessantes, mas que às vezes não ressoam no setor privado, né? Ou que às vezes tem um desenho que não necessariamente gera os incentivos que se pretendem. Então, a participação de instituições financeiras, como a IFC, mas também outros bancos, né, que é essencial para colocar, bom, essa ideia, ela pode voar, ela ressoa no setor privado, ela tem um sentido, né, de existir. Eu acho que essa e você ter um espaço de discussão em que você testa essas ideias, né, você fala assim, bom, como que a gente pode ajudar as empresas que emitem green bonds, ou os bancos que emitem green bonds, a verem uma vantagem real em ir por isso, além, né, da questão reputacional, como que a gente consegue observar modelos de negócio que usam, por exemplo, a restauração de pastagens, o uso sustentável de florestas, né, exploração sustentável de madeira, o uso de sementes e produtos da floresta, né, essa agenda de bioeconomia, a parte do captura de carbono e tudo isso, como que essas ideias podem ressoar no setor privado e podem ter apoios com modelos de negócio. A gente sabe que se a gente buscar fazer políticas que são totalmente dependentes de subsídios, uma hora os recursos fiscais, as políticas que dependem de recursos do orçamento vão acabar e aquilo não vai ser sustentável. Então, tentar enxergar o papel do setor privado para levar adiante essa agenda, eu acho que é um dos pontos-chave da coalizão, né? E de tentar, a partir disso, ter resultados duradouros, né? Até mesmo, assim, uma das coisas muito interessantes que houve lá foi ver uma visão de desenvolvimento do Brasil para os próximos 30, 50 anos, no qual a questão da biodiversidade, a questão do meio ambiente é central, né? Talvez o nosso chamariz, assim, como lugar para receber investimentos. Eu acho que esse é um ponto bastante importante que a gente tem que dar a devida importância. Perfeito. Obrigado, Diogo. E Laís, a gente comentou, eu até provoquei você aí por alguns problemas que a gente tem aqui no Brasil, né? A questão da própria implementação do Código Florestal, mas eu queria que você falasse para a gente alguns exemplos interessantes aí da cadeia de soja, de carne, né? Como que essas empresas têm agregado a questão da rastreabilidade dentro do seu negócio. Fale um pouquinho mais do positivo aí, o que a gente tem de boas experiências. Legal. Bom, eu acho que tanto o mercado da soja e da carne tem grupos que ajudam e trazem boas práticas muito legais para os setores. Então, tanto as mesas redondas, a RTRS, o Grupo de Trabalho Pecuária Sustentável, trazem indicadores que ajudam nessa gestão do risco, práticas de certificação, que também são bacanas, e esse compartilhamento de boas práticas dos setores nesses grupos. Acho que além dos grupos, né, internamente olhando daí para cada uma das empresas, talvez a adoção de políticas internas que ajudem nessa gestão, que deem mais clareza assim, da ambição das empresas sobre o tema, e de compromissos públicos, né, que a gente viu que tem uma oportunidade, mas que teve um momento em que esse movimento foi super forte e significou bastante, assim, ficou muito claro onde que as empresas queriam chegar. Acho que é isso. E você acha que essa questão da rastreabilidade, isso já está sendo incorporado? Como que as empresas estão trabalhando essa questão da rastreabilidade? Porque não é trivial, né? Não é uma coisa simples, é um processo que você tem que construir dentro do seu setor. Alguns setores são mais fáceis, nem tanto, né? Madeira, por exemplo. Agora, quando você entra em soja, é muito mais complicado de você fazer a rastreabilidade de uma commodity como a soja. Como é que você tem visto assim, as empresas trabalhando isso? Você acha que elas já estão incorporando, já estão tendo a noção do processo, da importância dela, do papel dela em toda a cadeia produtiva e não somente dentro da fazenda, ali dentro da intramuros?
Eu acho que, como você comentou mesmo, né, dependendo do setor, isso está bastante avançado, até regulado, muito organizado, mas para alguns setores ainda tem essa oportunidade. Acho que, de forma geral, até pelo que a gente viu no estudo, tem oportunidade ainda de trabalhar melhor a questão da rastreabilidade, não somente, como a gente já comentou algumas vezes aqui, de incluir a cadeia, que é imprescindível, mas também de olhar a sua operação como um todo, porque em algumas das respostas ali também dizia que não fazia a rastreabilidade de toda a sua produção. A gente sabe, para alguns setores, como você comentou da soja, não é simples, mas eu acho que existe essa oportunidade. A gente vê o movimento, mas até trazendo de novo o estudo, né? Esse movimento não se avançou muito nos últimos 2 anos, então minha percepção é que ainda tem um espaço grande aí para a gente explorar. Perfeito. Gente, estamos chegando nos finalmente aqui, tem só 4 minutinhos aqui até o final da nossa live. Eu queria que vocês fizessem umas considerações finais, né, dessem um resumo ali, a mensagem que vocês querem passar para a gente aqui, para o nosso espectador. Vamos começar, Maria Eugênia, por você. Olha a responsabilidade. Muita. Eu gosto muito de trazer as falas das pessoas que eu admiro e que têm boas falas sobre isso. E a gente vê que, por exemplo, o estudo que a Laís trouxe brilhantemente traz a necessidade de avanço. A gente vê uma discussão esse ano que puxa as empresas e que puxa os governos a protagonizar o debate. E está na hora da gente ir do discurso para a prática. Eu acho que existem muitos compromissos, existem muitas iniciativas, existem muitos debates, mas ainda e os números mostram, e os números não aceitam desaforo, então eles mostram que a gente não está avançando no ritmo que a gente precisa, que a gente ainda está muito longe de uma disseminação efetiva desses conceitos aqui no Brasil, e que isso cada vez mais vai ser relevante para o nosso posicionamento econômico, tanto aqui quanto lá fora. Isso começa a virar driver de acordos de comércio internacional, isso começa a virar driver de atração de recursos, isso começa a virar entrave para os nossos objetivos de desenvolvimento como país. Então, a gente precisa sair do discurso à prática. O Otaviano Canuto tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala que a prova do pudim está em comê-lo. Então, a gente precisa começar, de fato, a praticar esse discurso e a trazer isso de uma forma mais efetiva para a governança e trazer isso de uma forma mais efetiva para as práticas das companhias. Eu acho que só assim que a gente vai sair um pouco do campo das ideias, descer para o tático, descer para o operacional e descer para a implementação. E, de novo, acho que a gente tem tudo para protagonizar esse debate. Né? Eu comentei antes, saído porque eu, para por que não eu? Então, essa acho que é a grande mensagem que a gente precisa deixar, é de protagonismo e de tangibilização dessas questões nos negócios, tanto para as empresas quanto para o setor financeiro. Ótimo, Maria Eugênia. A questão da responsabilidade é conjunta e compartilhada. Né? Você tem o papel do governo, o papel dos fornecedores, dos compradores da matéria-prima, quer dizer, dos financiadores, dos bancos, todo mundo tem a sua parcela de contribuição aí a dar nesse processo. Isso mesmo, é uma grande corresponsabilidade. Exatamente, exatamente. Diogo, passando para você já para as considerações finais. Sim, bom, minha mensagem é que as empresas que têm projetos que tentam levar adiante uma economia verde, baixo carbono, que tenham projetos interessantes, que precisem ser financiados, obter financiamento de longo prazo, nosso programa é direcionado justamente para isso. A gente tem um volume todo ano que nós identificamos de oportunidades, e aquelas que tiverem podem nos procurar e nós vamos fazer o melhor para poder apoiar esses clientes. Ótimo. E passando para a Laís. Laís, suas considerações finais, aí sua mensagem final do CDP para a gente. Bom, acho que, primeiro dizer que concordo tudo com o que a Maria Eugênia e o Diogo disseram, estou junto nessa, mas dizer também que uma das coisas que a gente achou muito bacana no estudo é que o número de empresas aumentou bastante, então a gente quer ver cada vez mais essa transparência desses dados, a ambição das empresas aumentando, a gente mostrou alguns dados que tem melhora, mas muitos disseram que já fazem, que é possível, e esse caminho é o que a gente quer seguir.
E só agradecer a oportunidade de compartilhar o estudo e convidar vocês a conhecerem o sumário executivo e em breve o estudo completo. Obrigada. Obrigado, Laís, obrigado, Maria Eugênia, Diogo. Você viu que o desafio é grande, né? Do jeito que vocês colocaram e que a gente sabe como é que é. Tem que envolver todo mundo, todos os atores têm que estar envolvidos nesse desafio. Só com informação a gente consegue combater a desinformação, só com dados concretos, né? A rastreabilidade está aí para provar isso. Rastreabilidade, a questão da conformidade ambiental, eu acho que o trabalho é esse, só tem que ter a parceria de todos os atores, né? Não dá para fazer, não é de uma mão só que isso vai mudar, né? Tem que estar todo mundo participando do processo. Então, mais uma vez, agradecer a participação de todo mundo e agradecer nosso ouvinte que está acompanhando aí pelo YouTube, o Fórum Amazônia 21. Obrigado.